Bom, tá gravando agora, tá? A gente começou e aí o Marcelo permitiu. Tá. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Estão ouvindo bem aí? Marcelo, libera a tua câmera aí, clica na câmera para eu te ver. Eu gosto de olhar para vocês, entendeu? Vocês puderem abrir aí a câmera, pelo menos que estão em casa, aqui eu estou vendo o restante. Aí, Marcelo, agora sim. Não precisa nem pentear o cabelo, fica tranquilo. Então, gente, já oramos aqui, tá? Que esteja um espírito de oração durante a aula, para Deus ajudar, né, na discernimento. Nós, passada, iniciamos falando sobre a questão do rei Henrique VIII, que queria casar com a Ana Bolena, se lembra? E aí a questão... por que eu falei isso? Porque eu falei da vida de John Nelson Darby, né? A gente fala mais aí, John Nelson Darby, né? Mais fácil de pessoal entender. Então, é a vida daquele jovem, né, que vai para a igreja anglicana, vê que eles vivem uma vida totalmente desassociada daquilo que a Bíblia fala. Acho que é muito das críticas que a gente vê hoje em dia, né, das pessoas não viverem aquilo que a palavra de Deus, procurarem andar conforme a palavra de Deus ensina, e acaba virando uma igreja estatal, porque ela era uma igreja estatal, anglicana, mas acaba virando aquela coisa meio cultural, sabe? Sabe aquela coisa de festas culturais? Aí tem a religião, né, cultural, né, uma religiosidade. E aí você não vê realmente o poder do Espírito na vida da pessoa, que transforma, que faz ela amar a Deus sobre todas as coisas, ter alegria da salvação, ter prazer das coisas de Deus. Ela não tem, ela é só uma religiosa, ela vai para a igreja, pega a Bíblia, legal, vai embora, vai para cá, está nem aí. Né? Então ele vê isso e ele começa, então, a questionar. Vimos também que ele era um advogado, ficou durante um ano ali trabalhando, mas depois se converte, né? E ele, então, se embrenha aí na área da teologia, pastoreia, ganha muitos católicos para Cristo. E aí nós começamos a ver que ele é o sistematizador do dispensacionalismo, né? É o cara que cria esse sistema. Eles não gostam que a gente fale isso, mas porque eu já falei no outro vídeo, os embriões disso aí, que eles podem pescar como embrião disso aí, né? Então, nós vimos na outra aula sobre isso, mas é uma doutrina sistematizada nova, né? Século XIX, 1830, por aí. Então, é uma coisa relativamente nova. Mas aí, essa doutrina ganhou força com a Bíblia de Scofield. Você lembra que a gente falou sobre a Bíblia de Scofield? Ela ganhou força por causa da Bíblia de Scofield e também com aquele filme Deixados para Trás. Inclusive, tem uma nova versão do cinema agora, né? Deixados para Trás. Certo? Então, é bem complicado. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho, a gente começar com a doutrina do dispensacionalismo, mostrar para vocês aqui, começar aqui. Espera aí um instantinho. Com certeza eu não estou espelhando para vocês aí, não é? Tá, espera aí, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Tela inteira. Compartilhar aqui com vocês. Pronto. Saúde. Ok? Estou espelhando aí? Tá? Ok? Então, nós vimos na semana passada que existia o pré-milenismo histórico. Semana passada não temos visto o pré-milenismo histórico. Se a Teca puder passar ali, não sei se dá, depois a gente vê. O pré-milenismo histórico, tá? O que é o pré-milenismo histórico? Ele começa lá no segundo século, você lembra? Qual é a diferença do pré-milenismo histórico para o dispensacionalismo?
O pré-milenismo histórico não é tão literal no milênio. O pré-milenismo histórico não crê que Jesus vai vir a segunda vinda de Cristo vai ser em 2 etapas, ou 3 vindas, a primeira para salvar, a segunda para arrebatar, a terceira para julgar. Eles não creem assim o pré-milenismo histórico. Eles creem que Jesus vai vir numa só vinda. Também eles não creem que a igreja não vai passar pela tribulação. Ela vai passar pela tribulação. Para eles está tranquilo. Vai haver uma tribulação como nunca se viu antes. Nem peste negra, nem Covid, nada vai ser igual a essa tribulação, de tão terrível que ela é. E aqueles que estiverem vivos, segundo a nossa, que a gente entende da palavra de Deus, os cristãos vão passar também por ela. O pré-milenismo dispensacionalista, não. Ele diz que a igreja vai ser arrebatada, não vai passar pela tribulação. Isso é novo. Nunca foi ensinado isso. Tá? Então, o pré-milenismo histórico também não abraça isso. Então, vamos ver um pouquinho do pré-milenismo histórico aqui. Ó. Isso aqui é um gráfico, tá? Se tiver ali, vai ser bom, para vocês entenderem. Olha lá. Tá vendo essa cruz aqui? Tá vendo essa cruz, todo mundo? Aqui é quando Jesus vem. Eu olhando para vocês me ajuda a eu ficar aqui embaixo, entendeu? Para explicar. Isso é bom, né? Olhar para eles. Porque senão eu fico lá em cima. Então é bom ficar aqui para a gente. Tá vendo essa cruz aqui? É quando Jesus veio. Tá bom? Tá bom ou não? Quando Jesus veio. Aí, essa aqui é a era da igreja. A era da igreja é o período que a gente está vivendo, certo? Desde que Jesus morreu, ressuscitou, e estamos nesse período aí, tá? Então, essa é a era da igreja. Antes, na verdade, né? Antes do milênio, antes de Jesus vir, nós vamos ter aqui alguns sinais. Vamos ter apostasia. O que é apostasia? Muita gente que está dentro da igreja vai embora. Tá? Vão esfriar na fé e vão sair, vão abrir mão do Senhor. Na verdade, nunca nasceram de novo, né? São pessoas que automaticamente vão deixar o reino. Então, vai haver a grande tribulação, alguns sinais, né? Aí, o que acontece? Jesus volta depois dessa grande tribulação, que dura quanto? 7 anos, né? 7 anos. No final dessa grande tribulação, onde a igreja passa, quem tiver vivo vai passar, né? Jesus volta. Quando Jesus volta, ele ressuscita os crentes aqui, ó. Tá vendo lá embaixo? Ressurreição dos crentes. Ele vai ressuscitar os que tiverem mortos. Aqueles que tiverem morrido vão ressuscitar. Certo? Depois da grande tribulação que dura 7 anos. Esse slide aqui não foi nós que fizemos. Até que a gente fez vai ficar mais explicadinho. Que a gente vai fazer. Então, assim, ressurreição dos crentes. Aí vai ter o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Essas pessoas vão para junto de Cristo, certo? Então, a volta de Cristo, os judeus vão se converter nesse período, né, depois da tribulação. Aqui, ó, os judeus vão se converter depois do período da tribulação. Ressurreição dos crentes. Os vivos que estiverem nesse período aqui vão receber corpos glorificados. Isso para esse sistema de escatologia, tá? Vão receber corpos glorificados. Aí, tanto os que morreram em Cristo, quanto os que estiverem vivos, também vão receber corpos glorificados, vão ser arrebatados. Tá? Logo a partir disso, Jesus vem e há a batalha do Amargedon, a destruição do anticristo. Tá? Vai ser a batalha que ele vai destruir. Aí aqui, ó, vai entrar o milênio. Satanás vai estar preso aqui no milênio. Essa é a visão pré-milenista histórica. Aqui está o milênio, tá? O templo vai ser reconstruído. Para quê? Eu não sei. Jesus já cumpriu tudo, né? Sacerdócio vai ser implantado de novo. Sacrifícios e rituais restaurados. Para eles não é uma coisa assim, mas Jesus já cumpriu tudo, mas vai ser uma espécie de, sabe? Também não sei. Né? Tá aqui. Passou os 1000 anos, Satanás vai ser solto. Quando Satanás for solto, ele vai pegar aqui
ele vai pegar as nações que não se converteram no milênio. Agora você imagina, Jesus vai vir, vai destruir Satanás, vai botar o trono aqui, vai ter um monte de gente não convertida aqui na Terra, junto com os convertidos. Né? Porque essas pessoas aqui que saíram do arrebatamento se converteram. Não sei como, mas se converteram pelas obras. Né? Só pode. Então, eles se convertem aqui. E eles vão conviver com os não crentes. Certo? Satanás vai ser solto, vai juntar essas nações, Gog e Magog são nações, todas as nações da terra. Lembrando que o trono de Jesus vai estar lá em Jerusalém, porque é o trono de Davi. Tá bom? É o trono de Davi, prometido lá atrás. Nós vamos ver alguns versículos se der tempo. Tá? Então vai ter a batalha de Gog e Magog, a ressurreição dos incrédulos, aqueles que morreram e negaram Jesus. Foi embora, acabou. Não, eles vão ressuscitar do inferno, né? Vão ganhar corpos novamente para o julgamento do grande trono branco. Esse trono branco aqui do julgamento vai ser na terra. Tá? Então vai haver aqui o julgamento. Jesus já está reinando, na verdade, esse grande trono branco aqui vai ser para julgar os incrédulos. Ok? Depois disso, do julgamento, né, a batalha, Jesus vence, é lançado no lago de fogo e enxofre, e ressurreição dos incrédulos são julgados, também são lançados no lago de fogo. Tá? Então, esse é o sistema do pré-milenismo histórico. A gente vai refazer isso aqui e dá para vocês. É só para que a gente acompanhe, tá? Deu para pegar, gente? Ou não? Isso aqui foi o que nós fizemos, tá? Olha lá. Qual é o nome desse aqui? Pré-milenismo dispensacionalista pré-tribulacionista. Ou seja, eles creem que Jesus vai vir antes do milênio, certo? Mas eles creem também na dispensação, que a gente vai ver hoje. E eles creem que a igreja não vai passar pela tribulação. Então, são pré-tribulação. Jesus vai vir arrebatar e não permitir que os crentes passem pela pré-tribulação. Vocês estão acompanhando isso? Está dando para pegar? Um pouquinho? Vamos lá. Então, qual é o sistema desse aqui? Ó? Jesus vem na primeira vinda, a era da igreja, aí vem a primeira etapa da vinda de Cristo. Estão acompanhando aí no papelzinho? Ó? Primeira etapa da vinda de Cristo. Aí a ressurreição dos mortos em Cristo e dos crentes vivos. Logo após isso, o arrebatamento. Então, nem os crentes vivos, nem os mortos vão passar pela tribulação, porque eles foram arrebatados. Então, Jesus aqui vem em duas etapas. São 3 vindas, né? E 3 ressurreições, se coloca até 4 ressurreições aqui. Né? Então, arrebatamento, vai embora. 7 anos de tribulação, entra o anticristo e a conversão dos judeus. Ok? Está no celular, você que tiver, pode estar deitado, acho que é melhor, né? Não, Lô? E dá até para ampliar a imagem aí. Beleza? Tá? Ó, conversão dos judeus. Nesses 7 períodos de tribulações, os judeus vão se converter. Não sei como também. Né? E aí... Então, aqui, ó. Segunda etapa, porque a primeira etapa ele arrebatou, certo? Segundo eles dizem, Jesus vai chegar no Monte das Oliveiras, não vai nem encostar o pé no chão, ninguém vai ver ele, mas a Bíblia diz que todos os olhos verão, todos os olhos o verão. Como é que ele vai vir escondido? Mas ele vem escondido para arrebatar os santos que morreram e foram ressuscitados com corpos glorificados e os cristãos que também foram glorificados, né, que estiverem vivos. Então, vamos lá, 7 anos de tribulação, o anticristo aqui atentando todo mundo, conversão dos judeus. 7 anos termina, segunda etapa da vinda de Cristo, com sua igreja. Então, ele vem agora com a sua igreja, tá? A ideia agora é que ele vem acompanhando a sua igreja, aqueles que morreram em Cristo. Todo olho verá, agora o olho vê. Satanás será preso por 1000 anos. Olha aí, tá botando uma gradinha aí, ó. Satanás será preso por 1000 anos. Tá vendo? Entra o milênio. Entrou o milênio aí?
Reinado de Cristo na terra. Cristo vai estar aqui junto. Tá? Cumprimento das profecias judaicas. Então, todas aquelas profecias que eu falei para vocês lá atrás, que os judeus dizem assim, porque nós acreditamos que a maioria, todas aquelas profecias, se cumprem na igreja, né? Coração novo e tal, para a gente hoje. E para os judeus também. Para ele, não. Eles até acreditam, uma linha acredita que é para os dois. Só que Deus vai tratar com a igreja no final. Nesses 1000 anos, Deus... Na verdade, o plano é a igreja. Nós somos um hiato. Nós somos um parênteses. A igreja não estava no coração de Deus. Eles vêm para os judeus rejeitaram, ele foi para a igreja. Foi salvar o mundo. É como se fosse assim. Cara, isso é um absurdo para mim. A igreja está o tempo todo no Antigo Testamento sendo profetizada. Não com o nome igreja, mas, sabe? Os gentios virão. E tantas outras passagens que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, para eles, nunca existiu igreja. Sempre foram os judeus, eles eram o povo escolhido. Mas, como eles rejeitaram, vamos para os gentios. Entendeu? Como se não tivesse. Então, aquelas profecias têm que ser literais e elas têm que passar, dar um pulo por cima da igreja, né? E chegar lá no milênio para se cumprir com os judeus. E os cristãos vão ter uma espécie de segundo... Sabe, vai ser um segundo plano. Será que tem Deus? Deus tem 2 planos ou tem um? Desde o princípio é salvar a humanidade. Ele diz que dos 2 muros ele fez um. Ele não disse que era para salvar. Vamos salvar os judeus primeiro, né? E aí, vamos pegar... Não, Deus tem um plano só e não pode falhar. Ok? Então, assim, é bem complicada essa visão, né? Passou os 1000 anos, né? Início da batalha de Gog e Magog, o dragão é solto, né? Aí ele arregimenta aquele povo não convertido, início da batalha de Gog e Magog. Aí entra o trono branco. O trono branco é o juízo final, certo? Aqui Jesus já venceu Gog e Magog, tá? Já venceu isso aqui, segundo eles, vai destruir com fogo ali, vai acabar tudo, né? Acabou. A batalha Cristo já ganhou. Não vai ter batalha. É aquilo que a gente falou lá, né? Não vai ter batalha. Pum, vai a segunda vinda dele, pronto. Aqui é tudo uma coisa que está acontecendo, né? Acabou o milênio, dragão é solto, ele arregimenta as populações, aí vem Cristo, né? Cristo vem e, pum, acaba com ele. Certo? Se lembra que Jesus está aqui no milênio, né? Está reinando na terra. Aí ele é solto, Jesus destrói ele, e o trono branco vem para o juízo dos que não são cristãos, vão ressuscitar os não cristãos, vai ter o juízo final para eles. Né? Aí no final aqui, Satanás e os descrentes lançados no lago de fogo. E os crentes que ressuscitaram, que estão com eles aqui, né? Os judeus e tudo mais, vão para a vida eterna, o estado eterno dos crentes. Certo? Então, essa é a visão dispensacionalista. Alguma dúvida quanto a isso aí? Só vocês olharem e falar, mas aqui, pastor, boa parte que vocês têm dúvida aí. Esse sistema aqui, quando você vai para quem é pré-milenista, dispensacionalista, ele vai para o Apocalipse com essa visão aqui. E aí ele vai interpretar. Eles são cronológicos, eles pegam o Apocalipse como uma ordem cronológica. Nós, a milenistas, não lemos Apocalipse assim. Nós lemos Apocalipse como verdades cíclicas. Por exemplo, é um paralelo progressivo, entendeu? Por exemplo, quando você vê as 7 igrejas, certo? Depois vem 7 trombetas, 7 taças, não é assim? Cada período desse está se falando da mesma coisa. Então, quando você pega lá as 7 trombetas, você vai ver que é um ciclo que Jesus vem, ele morre, aí vem a luta e tal, aí depois 7 taças. Vai repetir esse mesmo processo, mas vai amplificar, vai falar mais coisas. A Bíblia toda tem esse processo, gente. É porque nós não percebemos.
Por exemplo, se lembra do Éden? Não tinha o primeiro casal lá? O primeiro casal, eles tiveram lei? No Éden teve lei? Teve, não comerás. Não é? E não comerás quando eles comem a cobiça. Não é isso? É rebeldia contra Deus. Então, ali é o pacto das obras. Ali tinha uma lei. Eles caem. Certo? Quando a gente chega lá nos 10 mandamentos, o povo não é provado também no deserto? Adão e Eva não foi provado lá no... Eles também não são provados lá? Cai, tem disciplina. Jesus, tem deserto? Tem prova? Só que ele é o segundo Adão, ele não cai, né? Mas ele é provado do mesmo jeito. Você está vendo como é que a Bíblia é cíclica nas coisas? Apocalipse também é. As dispensações é Cristo marcando, né? Aquilo que foi falado lá no Éden, ele vai marcando, vai dando a revelação mais progressiva. Por isso que a gente entende que o nosso método de interpretação da Bíblia é histórico, gramatical, redentivo. Acho isso muito importante, porque o processo todo é levando para a redenção da humanidade. Entendeu? Então, você vai ter esses momentos ciclos. Depois que a gente vai entrar lá na frente. Só estou dando uma pincelada aqui. Tem muita coisa. Beleza? Então, vamos aqui para o nosso amilenismo. Aqui, ó. Esse é o nosso. Ó. Tem problemas? Tem. Claro que tem. É perfeito? Não. É um sistema humano interpretado por homens, ainda que a gente creia que tenha bastante base. Ó, Jesus vindo. Primeira vinda de Cristo, certo? Isso aqui é fácil. 1000 anos simbólico. Nós já estamos nele. Tá bom? Satanás é preso. Se lembra de Lucas, quando fala que o valente guarda as coisas da sua casa, os seus bens, mas quando chega o mais valente, o amarra e o despoja? Mais ou menos assim. Se lembra daquela passagem? Sabe qual é essa passagem? Não sabe? Vamos ver se eu consigo abrir aqui para você. 11, acho que é Lucas 11. Ó. É, 11, 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Porque Satanás, Jesus entrou, agora o reino de Deus foi implantado, e aí agora o demônio está sendo expulso. Aí ele diz aqui, ó, se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajuda espalha. Então, essa ideia, você lembra aquela parte quando os discípulos vieram falar para ele assim, os Satanás nos submete, os demônios se submetem a gente, quando eles saem para evangelizar, né? O que Jesus falou? Eu vi Satanás caindo do céu. Não é isso? Então, a ideia aqui, ó, desses 1000 anos simbólicos com Satanás preso, é que, neste momento, Satanás foi aprisionado para impedir que as pessoas creiam. Está dando para entender? Quando o reino de Deus é implantado, Satanás é preso, ele não está impedido de agir no sentido de enganar, de fazer um monte de coisa, mas ele não pode impedir mais das pessoas crerem. Quando o evangelho é pregado, o Espírito Santo usa o evangelho para os seus, ele vai crer. Certo? Então, a ideia aqui é que nós estamos 1000 anos, que são simbólicos, Satanás está preso para que o evangelho possa ser pregado. Por isso que Jesus diz lá na grande comissão, toda autoridade me foi dada, ir portanto por todo mundo, né? Fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que foi. A autoridade foi devolvida. Adão não entregou a autoridade a Satanás quando caiu? O mundo não jaz no maligno? Já. Então, Cristo, quando entra, ele toma essa autoridade e agora ele dá à igreja para que ela evangelize, pregue. Nele, né?
Autoridade no sentido dela ir no poder, no nome dele e pregar. Então, esse é o momento que o milênio para a gente pregar o evangelho. É esse momento. Satanás agora, ele não pode mais. Você lembra que ele caiu do céu? Ele não acusava? Ele não ficava lá em cima, hein? Não ficava lá em cima acusando? O que foi lançado? Foi lançado na terra. Certo? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Agora ele comprou povos, todas as nações. A autoridade foi dada a ele, tanto no céu quanto na terra. E ele deu à igreja para pregar. Ok? Então são esses 1000 anos simbólicos. Deixa eu tirar o óculos aqui, não estou enxergando nada. A igreja irá passar pela tribulação, tá vendo aqui? Período de 7 anos, não literal, porque nada para a gente. Gente, quando a gente lê a Bíblia, João estava na ilha do Pátimo, foi levado em visão e tal. É visão, não é uma coisa literal. Esse é o problema do dispensacionalista. Eles querem interpretar a Bíblia, o Apocalipse, literalmente. Existe uma coisa chamada census literários. Latim, né? Pede para ele aguardar um pouquinho que eu vou acabar aqui. Peraí, deixa eu ver se dá aqui. É porque eu tenho que... Peraí, tá. Consegui. Boa noite, Neto. Entrou aí? Conseguiu? Onde eu estava? Eu falei alguma coisa no final. Censos literários. O que é o censo? É a ideia de que, por exemplo, eu já falei isso aqui, eu não posso pegar Gênesis, que é uma narrativa, e pregar como um livro profético. Ele não é profético. Certo? Não posso usar. Eu não posso pegar os livros poéticos e tratar eles como revelação, por exemplo. Então, eu tenho que respeitar o estilo literário do livro. Certo? Por isso que a gente fala, né? As cartas, a gente tira as doutrinas das cartas porque elas são argumentativas. Tem narrativa um pouquinho, tem descrição um pouquinho, mas elas são argumentativas. Eu não posso tirar fazer doutrinas em cima de livros narrativos. Fazer doutrina em Gênesis, em Atos. Certo? Aquilo é história, é uma narrativa. Nas cartas a gente faz, porque é argumentação. Ok? Então, gente, olha, 7 anos a igreja vai passar, né? Tribulação, tranquilo, os sinais também vão vir. Quais são os sinais? A apostasia, o anticristo, a evangelização, tudo vai estar aqui na tribulação, mas há sinais antes da tribulação vir. Quais são? A apostasia da igreja, a evangelização, né? E a tribulação. O anticristo vai entrar ali na tribulação, vai estar, né? Agora, o anticristo para a gente também provavelmente não é um ser humano. Não precisa ser um ser humano. Pode ser um sistema. A besta não pode ser Roma? Não poderia ser Roma? Porque eles são literais, eles vão botar uma pessoa. Mas isso a gente vai ver lá para frente, tá? Aí o dragão é solto, muda tudo, gente, muda tudo. Quando você respeita o estilo literário do livro, muda tudo. Tá? Aí o dragão é solto, né? Aí Jesus vem na segunda vinda aí, tá vendo? Jesus vem na segunda vinda, destrói o dragão, Satanás, ele é derrotado. Aí vem a ressurreição. Ressurreição dos crentes e dos não crentes juntos. Se lembra que lá no dispensacionalismo, do pré-milenismo, a ressurreição dos descrentes é lá no final, depois de 1000 anos? Aqui é tudo junto. Mas não é assim que a palavra de Deus diz? Não abrir e fechar de olhos, ele virá, trombeta, teclado, não sei o quê, os mortos ressuscitarão. Não tem a ideia de um intervalo de 1000 anos. Os que tiverem feito para a vida, não é assim? Os crentes vão para galardão, tá vendo aqui, ó? Ressurreição, arrebatamento dos crentes, receberão galardão, serão julgados aqui para galardão. E os descrentes?
para a condenação. Tudo no mesmo período. A Bíblia não dá nenhuma pista que seja em 2 etapas. Certo? Os crentes são ressuscitados aqui antes do milênio, né? E os descrentes no final. Não, a Bíblia dá a entender o tempo todo, tudo junto. E novos céus, nova terra. É mais simples isso aqui, não é? Ou não? É mais simples? Uma dúvida, dona Rita? Não, gente? Já entrou, já botei ele. Deu para pegar, Ana? Marcelo, deu para pegar? Deixa eu parar de compartilhar, depois eu volto aqui. Deu para pegar direitinho aí, gente? Eu vou dar esse gráfico para vocês, tá? A Teca tirou cópia aqui. Pegaram aí, não? Fala comigo. Sim, deu sim. Esse sim. É muito mais tranquilo, Marcelo, né? deu para pegar mais ou menos 3 movimentos? Os 3 gráficos? Tem que liberar teu microfone. Tem que botar... Acho que o microfone dele tá ruim. Botar a mão no teu microfone. Tá ruim o microfone ele. dele. Tá ruim. Só apertar ele, pode falar. Deu? Tá bom. Vamos lá. Tá. Ficou um pouquinho de dúvida, né? Então vamos de novo lá, vou transmitir de novo com vocês. A gente vai entrar agora na dispensação, tá? Eu quis dar só uma passadinha com vocês. Eu ia dar até de acordo aqui com Scofield, né? Mas esse aqui também dá para pegar. Vocês estão vendo aqui? Quais são as 7 dispensações? Hein? Aqui, ó. Dá para botar lá, Teco? As 7 dispensações? Hã? Não, as 7 dispensações. Aquele que escrito que eu tinha pedido para você. Você botou ainda há pouco, você tirou ele para botar as imagens. Entendeu? Isso. Então, vamos ver por que eles são dispensacionalistas. Eles creem em dispensações. Agora pode fechar esse. Se agora a gente vai ver as dispensações. Perdão, não entendi. O abreviação é muito mais fácil, muito mais coerente. Eu tenho a impressão que o abreviação é assim. É porque ele é muito mais claro na Bíblia. Esse sistema de pré-milenismo e dispensacionalismo, o pré-milenismo não é mais pé no chão, mas o dispensacionalismo é quase ficção científica. Julgamento para galardão, para condenação. Veio, não é literal, não dá para dizer que é literal, senão ia ficar contando quando é que abriu, para nós poder fechar. Eu achei tão simples. Salvação em 2 parcelas é um problema, né? Salvação não, né? Arrebatamento. Não tem negativa do Espírito Santo na terra, como tem no outro, né? Complicado, né? Oi? Eu já saí daí agora. Vamos para aqui agora. Depois eu tiro essa dúvida aí, tá? Vamos lá. Quais são as 7 dispensações? O dispensacionalismo é um método de interpretação histórico que divide a obra de Deus em seus propósitos para a humanidade em diferentes períodos de tempo. A gente vê isso aqui na Bíblia, mas não engessa como eles. Geralmente, há 7 dispensações identificadas, embora alguns teólogos acreditem que haja 9. Outros contam de 3 até 37 dispensações. Neste artigo, vocês estão pensando que é brincadeira? Só nos Estados Unidos, 47 milhões de cristãos são dispensacionalistas. Só nos Estados Unidos. Isso fica do filme. Lá também tem o mesmo problema que as pessoas... E tem gente aqui também muito boa que são dispensacionalistas. Tá? Mas ele nem sabe o que ele é direito, né? Eu já reparei isso. Nesse artigo, vamos nos limitar a 7 dispensações básicas encontradas nas Escrituras.
Vamos lá. A primeira dispensação. A primeira dispensação é chamada de dispensação da inocência. Tá? Ou alguns chamam de pacto, nós que somos reformados, aliancistas, nós chamamos de, não vou nem de aliancista, né? Acreditamos na teoria do pacto, nós chamamos de pacto adâmico, com Adão. Tá? Então, a primeira dispensação é chamada dispensação da inocência. Gênesis 1, 28, 30 e 2, 15, 17. É aquele período com Adão e Eva. Posso dar? Sim. Essa dispensação abrangeu o período de Adão e Eva, no Jardim do Éden. Nesta dispensação, os mandamentos de Deus eram, primeiro, povoar a terra, dominar a terra, ter domínio sobre os animais, cuidar do jardim e abster-se de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus advertiu contra o castigo da morte física e espiritual por desobediência. Esta dispensação foi curta. Ela foi levada ao fim pela desobediência de Adão e Eva, em comer o fruto proibido e em sua expulsão do seu jardim. Então, essa é a primeira dispensação para eles. Tá? Nós chamamos de pacto adâmico. Tá? Depois vem a segunda dispensação. A segunda dispensação, ela é chamada de dispensação da consciência. E durou cerca de 1656 anos. A partir do momento da expulsão de Adão e Eva do jardim até o dilúvio, lá em Gênesis 3:8, 8:22. Esta dispensação demonstra o que a humanidade fará se abandonar da sua própria vontade e consciência, as quais foram contaminadas pela natureza do pecado, herdado. Os 5 principais aspectos dessa dispensação, dizem eles: uma maldição sobre a serpente, certo? Uma mudança na condição da mulher. Então, a mulher, a serpente, no caso, houve uma maldição, a mulher passa a dar à luz com dor, né? com dores, né? Na gravidez. Terceiro, uma maldição sobre a natureza. Romanos vai dizer que a natureza geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. A natureza, a queda do homem afetou a natureza também. Tá? A imposição do trabalho sobre a humanidade para produzir alimentos, né? Mas o trabalho estava lá no Éden também, só que ele era prazeroso e até hoje ele dá dignidade. Quem gosta de ficar desempregado em casa direto, né? É mais o homem ou a mulher que precisa. É complicado, né? Quando você está trabalhando, é diferente. Agora, existe a Constituição, ela assegura o trabalho intelectual, braçal, tá? Não é só trabalho, não é só o trabalho físico, o cara pega a enxada e vai trabalhar. Né? A terceira dispensação é a dispensação... Cadê? Peraí. Quinto, a promessa de Cristo com a semente de que ferirá a cabeça da serpente Satanás. Né? Então, vamos lá. A terceira dispensação. Deixa eu ver como é que eu botei aqui, essa outra aqui. O homem sob a consciência, a queda transmitiu à raça humana conhecimento do bem e do mal. Isso deu à consciência uma base para julgamento moralmente correto. A raça humana ficou sobre essa medida de responsabilidade para escolha entre o bem e o mal. O resultado da dispensação da consciência do Éden até o dilúvio foi que a maldade do homem tornou-se grande demais e Deus resolveu destruir a terra. Está mais resumido aqui? Aqui é a visão de Scofield, tá? Está lá na Bíblia dele, foi retirado de lá pelo Anthony Roquem aqui. Neste período não havia instituições estabelecidas de governo e de lei. Então o homem estava, né? Então chega um momento que a maldade do homem toma tanta terra que Deus destrói com o dilúvio, né? Okay? A terceira dispensação é a do governo humano, a qual começou em Gênesis 8. Deus tinha destruído a vida na terra com o dilúvio, salvando apenas uma família para reiniciar a raça humana. Deu um reset. Né? Reset ou reset? É reset ou reset? Seria reset. Reset, né? Deu uma resetada. Vamos começar de novo. Né?
Deus fez as seguintes promessas e comandos para Noé e sua família. Deus não vai amaldiçoar mais a terra novamente. Noé e a família devem povoar a terra com povos, com pessoas, certo? Inclusive, alguns dizem que, por exemplo, o que é uma dispensação? O que aconteceu no Éden, né? As implicações, os mandamentos, acabou. O que aconteceu? Claro que as consequências estão lá. O que aconteceu na fase de Noé, né, até Noé, acabou. Então, cada dispensação congela aquele período, não tem nada a ver mais na nossa vida. Isso é muito complicado, porque a palavra do Senhor não fala sobre isso. Ele diz que toda palavra é inspirada, toda escritura é inspirada. Então, eu não posso congelar isso aqui lá naquele período e não usar para hoje. Claro que eu tenho que saber o que é uma lei moral, uma lei civil, uma lei religiosa. Saber que a lei religiosa, ela não tem mais a ver comigo, porque Jesus levou na cruz. A civil era uma constituição lá de Israel. A moral também. Gente, a gente é salvo pelas obras, amém? Isso é bom para acordar. Isso é bom para vocês acordar. Quem crê que nós somos salvos pelas obras? Não, gente, a gente é salvo pela obra de Cristo. Entendeu? Nós somos salvos pela obra de Cristo. Ufa, Por já isso, estava nós preocupada. estamos debaixo da lei. A lei não pode... Alguém cumpriu a lei. Você lembra que Jesus falou, eu não vim revogar a lei? Eu não vim revogar a lei. E cumprir. Ok? E Paulo vai dizer no capítulo 7, a lei é boa, a nossa natureza que é ruim. Aí o que acontece? Quando a gente se converte e tem um novo coração, a gente volta para a lei. Hoje eu amo a lei. Ninguém quer adorar outro Deus aqui, ninguém quer adulterar, ninguém quer matar, ninguém quer roubar. Quando comete alguma cobiça, alguma coisa, está pedindo perdão a Deus, está lutando contra. Ninguém aqui acha que a lei é maravilhosa, a lei é um, né, estorvo. A lei é santa, ela é a expressão do caráter de Deus. Ok? Ou não? Entendeu? Muita gente fala, a lei acabou, joga fora. Quem joga fora? Toda a escritura é inspirada por Deus. Só que nós somos jogar, ela nos condena antes de Cristo. Sim. Não adulterarás. Ele diz, olha, mas se você olhar para uma mulher com desejo impuro, você já adulterou. Ele está dizendo ali para aqueles santarrões ali, que vocês estão pensando que vocês cumprem a lei externa, mas no coração vocês não cumprem. Então, vem que esse negócio não de hipocrisia. É isso que ele está falando. Entendeu? Então, a gente é convertido e jogado de novo para a lei, com muito amor por ela. Porque ela não nos condena mais. Porque somos salvos pelas obras de Cristo. Entendeu? Pela obra de Cristo. Vou falar isso para o teu pai. Porra, somos salvos pelas obras. Ele vai ficar doido. Pela obra de Cristo. Vamos lá. Eles devem exercer domínio sobre a criação animal. Os animais foram dados para a gente, tá? Existe uma associação nos Estados Unidos, eu esqueci o nome, que eles, a partir da ideia naturalista, a partir da ideia do evolucionismo, que somos todos iguais, que somos todos membros da raça humana, a partir de uma única espécie, Deus todas, né? Para eles, nós somos todos iguais. E os animais são superiores a gente. E acho que seria bom tirar a humanidade da Terra. Seria muito bom todo mundo se conscientizar e sumir, porque a Terra fica muito melhor. Eles dizem isso, gente. Os animais são colocados lá em cima. Tá? Mas é isso que a palavra de Deus diz? De ficar com a palavra. Não estou falando para ninguém maltratar animal. A gente tem que ficar com os animais, mas a gente tem que ficar com a palavra. Abra comigo lá, por favor. Gênesis 12. Vai você errar, né, cara? Tá, é Gênesis 9. Gênesis 9. Gênesis 9. Quem achou? Lá no versículo 2 e 4.
Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Certo? Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Então, o período de vegetariano tinha acabado. Agora ele autoriza a comer os animais. Né? O pessoal aí tem uma guerra contra os frangos. Tadinho dos frangos quando morrem. Né? Sabe qual é o problema disso? As pessoas elas estão tão humanistas, que elas projetam no animal os sentimentos humanos. O animal não sabe que vai morrer, o animal não sabe que está vivo. Mas elas projetam no ser humano, nos animais sentimentos humanos. Projeta neles. Não estou dizendo que não tem que tratar com carinho, não estou dizendo que... Mas essa exacerba a coisa. O pecado é tão complicado que te leva aos extremos. Entendeu? Tinha um cantor na minha época é hoje, né? Mas quando eu era jovem, chamado Eduardo Duzec. Ele tinha uma música que falava assim, ó, troque seu cachorro por uma criança pobre, sem parente, sem carinho, sem ramo, sem cobre. Faça da sua vida alguma coisa nobre, troque seu cachorro por uma criança pobre. Você lembra dessa música? Era muito engraçado, cara. Era muito engraçado e verdadeiro. Era uma crítica a esse que já estava começando. Certo? Eu estava ouvindo um cara aí que é investidor, ele falando que o bulldog dele gasta mais do que ele em casa. Mensalmente, ele gasta mais com o bulldog do que com ele como ser humano. Então, você vai vendo que as pessoas vão... Né? Bem, vamos lá. A lei da pena de morte é estabelecida aqui. A lei da pena de morte é estabelecida. Vamos ver a lei sendo estabelecida? Gênesis 9, 5, 6. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal, o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. E vai em diante aqui. Então, aqui, ele vai sangue, a pessoa que derrama sangue é ter o sangue derramado. Óbvio, gente, que a gente está num período aqui, né? E a gente não pode confundir nos dias. Não é nada disso. A palavra do Senhor diz: não cometerás homicídio, não matarás, certo? Mas você vê Deus dando autoridade aqui. Não é matado por matar. Você está entendendo aqui? Matou justamente. É isso? E olha que não estamos nem na lei ainda. Chegamos nem na lei. Chegamos nem a Abraão. A lei só vem 430 anos depois de Abraão. Aqui já tinha dado. Hoje a gente tem a Constituição. A gente passa para o Estado a autoridade de julgar nossas causas. Né? É o que Thomas Hobbes dizia do grande Leviatão, o Estado. Né? A gente faz um contrato. A gente dá o direito que nós temos de nos defender, a gente passa para o Estado. Só que o nosso Estado é uma coisa maravilhosa, né? Tem. O que mais? O sinal da promessa de Deus será o arco-íris. Não precisa nem mostrar isso aqui, né? 9, 12. Ele diz que toda vez que o arco-íris viesse, ele se lembraria desse dilúvio. Olha lá, 12, 17. Vamos lá. Deus disse: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. Certo? Hoje a gente usa o arco-íris aí para outra, mas o arco-íris é de Deus, tá? É o símbolo lá da promessa dele. Certo? Vamos lá agora. Esse foi o governo que
Qual foi essa dispensação? A terceira, né? É o governo humano, governo civil. Depois do dilúvio, que salvou 8 pessoas, a quem, após as águas terem baixado, ele entregou a terra purificada, com amplo poder para governá-la. Por esta, Noé e seus descendentes ficariam responsáveis. Não estou gostando desse óculos novo, não. Essa dispensação termina na ímpia tentativa do homem tornar-se independente de Deus e terminou com o julgamento da confusão das línguas, Torre de Babel. Então, essa é uma outra aliança que vai entrar para eles. Tá? Vamos lá? Os descendentes de Noé não se espalharam e encheram a terra como Deus havia ordenado, assim falhando em sua responsabilidade nessa dispensação. Isso é o que diz dispensacionalistas, tá? Cerca de 325 anos depois do dilúvio, os habitantes da terra começaram a construir a torre, um grande monumento à sua solidariedade e orgulho. Gênesis 11, 7 e 9, a Torre de Babel. Deus deu um fim à construção, criando diferentes idiomas e reforçando seu comando de encher a terra. Lá no Pentecoste, você lembra que eles estão falando em vários idiomas, eles estão entendendo? Aqui Deus embola. Lá ele começa a dizer, ó, vou resgatar essas nações. Vê? A paridade. Entendeu? Lá que ele confunde. Lá eles estão ouvindo falar nas suas línguas maternas. Imagine se tivesse dado continuidade, né? A gente conseguir ouvir na nossa própria língua materna um japonês falar, né? Um árabe falar que eu entender tudo. Mas por causa do orgulho humano houve essa confusão das línguas. Deus deu um fim à construção, criando diferentes idiomas, reforçando o seu comando de encher a terra. O resultado foi o surgimento de diferentes nações e culturas. A partir desse ponto, os governos humanos têm sido uma realidade. Certo? Alguns dizem, ó, mandando encher a terra. Se você não é dispensacionalista, você tem que obedecer e ter um monte de filho. A gente está entendendo que isso é um processo de Deus, a revelação progressiva, o marco que ele está dando e ampliando aquilo que ele dá do pacto das obras. Certo? Ele tem um propósito, a revelação está sendo progressiva. Ok? Lembra-se que o homem caiu. A graça de Deus se dá quando ele mata um animal, dizendo que sem remissão de pecados, de derramamento de sangue, não há remissão de pecados, e ele tira o verde e coloca a pele do animal. Né? Ele exclui o homem do Éden, né? É graça, porque ele deveria ter sido fulminado ali. A gente fica contra Adão, né? Contra a mulher dele, né? O primeiro homem, a primeira mulher, mas se a gente estivesse lá, eu vou deixar uma pimentinha para vocês aqui. Adão, ele era... Não vou falar isso agora, não. Confundi a cabeça de vocês. É muito legal. Deixa para lá. Vamos para outra aqui. A quarta dispensação, chamada de dispensação da promessa. O homem sob a promessa, dentre os dispersos descendentes construtores da Torre de Babel, Deus chamou um homem, Abraão, com quem fez uma aliança, uma promessa. Né? Vamos lá, como é que está isso daqui? Começou com a chamada de Abraão, continuou através das vidas dos patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó, e terminou com o êxodo do povo judeu do Egito, um período de aproximadamente 430 anos. Durante essa dispensação, Deus desenvolveu uma grande nação que ele havia escolhido como o seu povo, Gênesis 12, 1 e Êxodo 19, 25. A promessa básica durante a dispensação da promessa foi a aliança abrâmica. A gente chama essa pacta abrâmica, tá? Aqui estão alguns dos pontos-chave dessa aliança incondicional. Ela era incondicional, por quê? Ele tinha que crer, não havia uma condição... como é que eu vou dizer? A salvação, né? Essa bênção se estender. Aqui já é o princípio, né?
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui já está dizendo que os gentios viriam. Todas as famílias da terra. Né? Mas vamos lá. De Abraão viria uma grande nação que Deus abençoaria com prosperidade natural e espiritual. Deus faria o nome de Abraão grande. Deus abençoaria aqueles que abençoassem os descendentes de Abraão e amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem. Em Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso se realiza em Jesus Cristo e sua obra de salvação. Aqui o cara, eu já peguei isso aqui para ficar mais fácil para vocês, não foi eu que fiz. Aqui ele já aplica essa promessa a Jesus, mas o dispensacionalista não aplica essa promessa a Jesus. Para eles, todas as famílias serão benditas e tal. Esse cumprimento, isso aqui da terra e tudo mais, é lá no milênio. Tá? Ele aqui já botou Jesus, porque a gente crê que ela consome Jesus. A gente vai ver isso lá na frente. O sinal da aliança é o quê? É a circuncisão. Né? Esta aliança que foi repetida por Isaac e Jacó, os descendentes de Abraão, está confinada ao povo hebreu e às 12 tribos de Israel. A circuncisão agora é do coração. Entendeu? A quinta dispensação é chamada de dispensação da lei, ou pacto mosaico. Durou quase 1.500 anos, do êxodo até a ser suspensa após a morte de Jesus Cristo. Esta dispensação continuará durante o milênio, entendeu? Vai lá para o milênio. Com algumas modificações durante a dispensação da lei. Deus lidou especificamente com a nação judaica através da aliança mosaica, ou a lei, encontrada em Êxodo 19, 23. A dispensação envolvia a adoração no templo dirigida pelos sacerdotes, com mais direção dada através dos porta-vozes de Deus, os profetas. Eventualmente, devido à desobediência, o povo da aliança, as tribos de Israel, perderam a terra prometida e foram submetidas à escravidão. Né? Só vocês lembrarem que a Síria, né, destrói Israel e depois a Babilônia vem, pega Judá e leva para lá. Né? É a consumação, é a disciplina. Então, para o dispensacionalista, cada dispensação dessa tem uma promessa, tem, né, tal, aliança. Quando eles falham, é um teste. É um teste. Eles falharam, disciplina. Dilúvio, vai assim. Ok? Cada dispensação dessa é um teste para o homem. Deus precisa fazer teste? Ele já fez lá no primeiro casal, viu que não dava. Adão e Eva caíram. Para que ficar fazendo teste com o homem? Ele vai cair sempre. O único que foi perfeito foi Jesus, cara. Para que? A gente sabe dessas transições, dessas alianças que Deus faz com esses que ele chamam, né? E dali ele começa, parece que vai naufragando, ele tem que chamar alguém, e esse alguém começa a pregar, dar as promessas dele e tal, reavivar, né? O plano de Deus, mas isso não quer dizer que tem que congelar ali, congela aqui, congela ali, congela aqui, não tem nada a ver com a gente, é bem complicado isso. Sexta dispensação. Aqui vivemos hoje, é a dispensação da graça. Para eles, a dispensação da graça começa em Jesus. Para nós, a dispensação da graça é lá. E ela vem sendo perpassada, né, até a consumação, que é a vinda de Cristo. Vamos lá. Sexta dispensação, a que vivemos hoje, é a dispensação da graça. Ela começou com a nova aliança do sangue de Cristo. Aí vai Lucas 22, 20. Esta era da graça ou era da igreja. Ocorre entre a semana 69 e 70 de Daniel 9, 24. Tudo que está lá no Apocalipse, a gente está lá em Daniel, Ezequiel, tá? Coisas em Isaías. Ali tem muitas coisas figuradas. Como eles usam a hermenêutica, o método de interpretação literal, fica difícil, eles ficam presos. Entendeu? Então, vamos lá. Acho que a gente tinha que fazer um filme também, né? Fazer um filme, né, gente? Botar na televisão, quem ganha mais gente, pessoal. Pá. Vamos lá. Ela. Hã? Não entendi, perdão. É. Vamos lá. Ela começa com a morte de Cristo
e termina com o arrebatamento da igreja. Tá? Essa era aqui da dispensação da graça. 1 Tessalonicenses 4. Essa dispensação é mundial e inclui tanto judeus quanto gentios. Tá? A responsabilidade do homem durante a dispensação da graça é crer em Jesus, o Filho de Deus. Nesta dispensação, o Espírito Santo habita os crentes como consolador. João 14, 16, 26. Essa dispensação tem durado mais de 2000 anos e ninguém sabe quando vai acabar. Sabemos, no entanto, que acabará com o arrebatamento da terra ao céu, com Cristo, de todos os crentes nascidos de novo. Após o arrebatamento, teremos o juízo de Deus com a duração de 7 anos, né, que será a grande tribulação. E a 7ª e última dispensação para eles é chamada de reino milenar de Cristo, né? E terá a duração de 1000 anos, enquanto o próprio Cristo reina sobre a terra. Este reino cumprirá a profecia para a nação judaica de que Cristo voltará e será o seu rei. As únicas pessoas autorizadas a entrar no reino são os crentes nascidos de novo durante a idade da graça e os sobreviventes, justos dos 7 anos de tribulação. Mas como é que esses caras se convertem aqui na tribulação? Os crentes não foram tirados, gente? Os crentes não foram arrebatados? Quem vai pregar para eles? Quem vai pregar? Eles vão se converter. Quem vai pregar se os crentes foram arrebatados? Quem vai pregar? Os judeus? Vai se converter pelas obras? Os crentes que estiverem perdidos na salvação estiverem recuperando. Né? Os crentes vão lá, vão pregar, é isso aí. Uma chance para quem, ó, você deu mole, você não estava firme, vai ficar aí para a próxima, para passar o barco de novo. É? Vamos lá. Nenhuma pessoa descrente terá acesso a este reino. Ué, como assim? Se essas pessoas vão ter filhos, elas vão ter filhos, certo? Elas não foram glorificadas. Elas entrarão no milênio sem isso, inclusive, Scofield fala isso. Olha o que ele fala aqui. Ó. Ele fala justamente isso aqui, ó. Quando Satanás for solto por um breve período de tempo, ele vai encontrar corações regenerados prontos. Eu vou abrir a parênteses aqui. Ao final da tribulação dentre a humanidade, com corpos que ainda não foram glorificados. Somente entraram crentes para o milênio. Eles estavam na grande tribulação. A grande tribulação acaba. Eles entram no milênio como? Com corpos não glorificados. Somente crentes. É isso que ele está dizendo. Todavia, muitos descendentes deles não serão crentes no coração. Eles vão ter filhos que não garantem que vai ser salvo. E aí, justamente por Gog e Magog ser reunida por Satanás, né? Gog e Magog, Satanás vai ser solto. Quem vai ser essas nações que ele vai enganar? Os falsos crentes? Vão ser gente que não eram crentes. Ou falsos crentes também. Então, como não vai entrar gente que não é com corpo glorificado no milênio? Vai entrar sim. Porque senão, quem ele vai reunir para a batalha? Se todo mundo é crente. Pegou? Como ele vai reunir alguém para a batalha se todo mundo é crente? Pegou, dona Rita? Não tem como. Se todo mundo é crente, não tem batalha final. Batalha entre aspas, né? Como assim não vai entrar no milênio crente? Se tem julgamento no final. O julgamento é dos descrentes que ressuscitarão. Tá bom. Mas que vai ter crente aqui, não crente vai. Nenhuma pessoa descrente terá acesso a este reino. Satanás é preso durante 1000 anos. Este período termina com o julgamento final. O velho mundo é destruído pelo fogo e o novo céu e nova terra de Apocalipse 21 e 22 começarão. A ideia deles é que tem um mundo pairando aqui em cima. O mundo aqui, ó. O mundo aqui em cima. Tá? A terra está aqui. Tudo isso está acontecendo na velha terra. Milênio na velha terra. Milênio não é na nova terra. O Apocalipse judaico,
a ideia é que Deus vai restaurar a terra. Certo? Deus vai restaurar essa terra. Não estou falando, mas Pedro diz que vai ser destruído com fogo. Beleza, às vezes eu fiz um vídeo aqui falando sobre o inferno, o cara meteu lá, mas aí vai ser destruído. Se tá, mas existe essa visão. Eu paro para pensar, será que Deus não vai destruir parte do que tem que ser destruído? Será que ele vai destruir tudo? Será que como cada um de nós, ele vai glorificar, vai nos transformar em corpos perfeitos? Ele não pode fazer isso com a Terra? Vai ter que destruir uma e botar uma outra? Eu não sei, gente, eu não estou lá, tá? Pode ser. Pode ser que Deus faça o que ele quiser. Mas eu vejo, né? A terra gêmea aguardando a revelação dos filhos de Deus, nesse dia Romanos. O que ela está aguardando, então? Para ser destruída? Ela está gemendo agora, está aguardando o pior? É igual o cara que está morto lá. No milênio ele ressuscita. Aí volta para a terra. Meu Deus do céu, eu estava lá, crente que eu já estava no novo céu, vou ter que dar de cara com esses não crentes aí. Ok, gente? Vou voltar aqui. Semana que vem a gente vai começar a entrar nas críticas sobre isso. As ideias. Tá bom? Nós vamos voltar e falar sobre as críticas ao dispensacionalismo, essa ideia toda aí, respeitando nossos irmãos, é claro, mas não dá para a gente seguir. Eu, pelo menos, não consigo seguir isso. Não dá para mim. É muita ficção. Eu tenho que dar um nó na Bíblia. Pegar textos que são tão claros para mim. Você quer ver uma coisa? Só umzinho que eu vou dar para vocês antes de ir embora, tá? Eles dizem que as promessas que não foram cumpridas lá vão se cumprir no milênio. Eles dizem que Deus tem que dar a terra que prometeu a Abraão, porque não foi dada a terra para eles ainda. Falam isso, é. Não, os dispensacionalistas. Eles dizem que a terra ainda vai ser dada, por isso o milênio, onde os judeus vai ter o comando geral. Né? Agora, abra, por favor, comigo, 2 Crônicas. 2 Crônicas, só esse texto aqui que eu quero mostrar para vocês. Só um dos textos, né? Olha o que diz, 2 Crônicas, capítulo 1, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Aquele momento de Salomão, né? Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-te a tua promessa feita em Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Não foi essa promessa lá para Abraão, que ele seria como o pó da terra? Salomão está dizendo que tu deste um povo como o pó da terra. Dá-me agora, olha o que diz lá, dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem será capaz de governar este grande povo? Ele está dizendo que o povo que foi dado foi como o pó da terra, Deus cumpriu. Eles dizem não, que não foi cumprido ainda. Deus cumpriu, sim. Por isso que eles precisam desse milênio para cumprir. Gente, vocês estão pensando que é brincadeira? É muita gente. A Assembleia de Deus crê nisso, muitos batistas creem nisso, poucos reformados creem nisso. Como o Johan no outro dia falou, tem reformado, mas a maioria, 90 e poucos, são arminianos mesmo. Entendeu? Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Claro que nós temos gente reformada também, né? Temos gente que crê, mas as pessoas, isso não se torna nenhum motivo de separação. Mas a maioria das pessoas que creem, elas creem porque ele foi passado mesmo da igreja que ela foi. Neto, Ana, Marcelo Medeiros. Pode falar, Aninha. Não, só para saber se vai colocar esse quadro lá no grupo. Eu acho que eu não estou te ouvindo. Abre o microfone. Tá acho aberto. que eu fechei teu microfone, né? Você fechou. Eu não estou ouvindo. Deixa eu ver aqui. Eu perguntei se vai... Agora eu mutei você.
Voltou? Voltou. Fala, Nino. Eu perguntei se você vai colocar esse quadro lá no grupo de estudos. Fala de novo que eu tirei o microfone que estava me impedindo de te ouvir. Porta de brinquedo? Estou de brinquedo. Vai colocar esse quadro no grupo de estudos? O que tem? O passo a passo. Tá Você vai colocar lá no... Você vai colocar lá no grupo? Vou colocar lá. Ah, beleza. Então, As dispensações, dúvida. Então, não tem nenhuma dúvida ainda. Tá. Eu queria ter passado aqui o que eu peguei direto da Bíblia de Scofield, mas ficaria muito grande, tem muitos versículos, eu procurei sintetizar aqui, sabe? Para que vocês pudessem acompanhar melhor, senão a gente ficaria aqui É muito pouco tempo, 1 hora, para passar isso aqui, entendeu? Então, procurei diminuir bastante. Fala, Marcelo. Deixa eu fazer uma pergunta que ficou eu fiquei com um pouco de dúvida. Uhum. Hoje, Satanás está solto ou está preso? Quando a gente fala que Satanás foi preso, ele foi preso no sentido de ele estar impedido de não permitir a evangelização e a consumação dessa evangelização, ou seja, que as pessoas sejam transformadas, que a luz do evangelho exploda no coração delas. Até então, ele enganava, ele não deixava, ele continua enganando, só que agora, pela morte de Cristo, né, o evangelho, quando é pregado, as pessoas se convertem. Entendeu? Se Cristo não morre na cruz, se Cristo não implanta o reino dele, não havia possibilidade da gente ser salvo. Por quê? Por isso que eu tenho problema também com o dispensacionalismo. Por quê? Porque é ele que leva as nossas iniquidades. É ele, na verdade, que satisfaz a ira de Deus. Jesus morreu para Satanás. Não, satisfazer. Jesus, antigamente tinha esse negócio, né? Jesus morreu para satisfazer a justiça de Deus. A ira de Deus caiu sobre ele. Ok? Então, no momento que ele foi castigado no nosso lugar, agora o evangelho pode ser pregado. Nesse sentido que ele está amarrado, entendeu, Marcelo? Nesse sentido. Entendi. Não é que ele não possa aí oprimir, até haver possessões aí, como a gente às vezes vê, tirando as falcatruas, as verdadeiras possessões. Ele trabalha na mente. Efésios vai dizer que ele atua no filho da desobediência. Né? É como se ele estivesse na cabeça, dizendo, vai. O sistema do mundo é governado por ele. Certo? Então, ele continua enganando. Mas quando Deus tem a obra na vida de alguém, no tempo de Deus, no tempo certo, como Deus trabalha, essa pessoa vai vir e ela vai ouvir o evangelho. Certo? Ela vai ouvir o evangelho, porque a nova aliança da gente é de Jeremias 31:31. Tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne, porei dentre vós a minha lei, escreverei minha lei na pedra do seu coração, não mais em tábuas, né, de pedra. Então, é uma nova aliança. E aí ele tira esse coração de pedra e coloca o de carne. O evangelho cai e produz frutos, 60, 100, 60, 30 por 1. Isso... Então ele está limitado, né? Ele está... boa palavra, Marcelo. Há uma limitação para ele. Ele agora não pode acusar mais. Sabe? Aquela coisa que ele acusava. Não pode. O acusador foi expulso do Éden. Foi expulso da presença de Deus, do Éden. Expulso da presença de Deus. Certo? Por isso que não há condenação mais para a gente. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Deus trata diretamente com a gente. Podemos entrar agora pelo sangue de Jesus no novo e vivo caminho. Né? Então, Jesus, a autoridade que foi dada para o homem, quando Adão cai, o segundo Adão retoma. É por isso que a gente vai ver, por exemplo, o pré-milenista, o dispensacionalista, ele diz que Deus tem um plano para a igreja e um plano para Israel. São 2 planos, né? Na verdade, ele não consegue entender, eu já falei isso aqui, e eu vou mostrar para vocês lá em Romanos 11, que Deus tem um plano com o remanescente de Israel. E ele vai dizer em vários lugares, nem é porque nasceu israelita que é de
que foi? Diz aí, entendeu? Quando Elias estava lá, ele, ó, separei 2.000 que não dobrou o joelho a Baal, um remanescente. Ele vai falar essa palavra, remanescente. Certo? Dentro do povo judeu existe um grupo, um remanescente, segundo a eleição. Ele já fala isso lá, não é porque é descendência de Isaac, né, que é filho de Abraão, mas é o filho da promessa. Por exemplo, Agar e seu filho, o Ismael, não era filho da promessa. Certo? Então, a gente vai entender lá na frente que há um Israel espiritual do meio dos gentios, que é a igreja, e do meio dos judeus, que é a igreja também. Certo? Há um povo escolhido. Por isso que ele fala que dos dois fez um. Dos dois ele não faz um para cada lado. Dos dois ele faz um só povo. A gente vai ver tudo isso devagar. Um só povo. Não tem como dar uma banda na cruz. Eu falo para vocês. Alguns dispensacionalistas, espero, eu creio, que é a minha fé, eu acho que eles idolatram tanto Israel, que existe castiçais, né, na igreja, chofar, sabe? Vamos fazer as festas, já tem festa das cabanas, né? Idolatrando Israel, porque Israel já é eleito. Ele está falando de nação, não do remanescente, não do Israel espiritual. Exatamente. Fazem tudo isso, crendo que Israel é eleito, mas não acreditam na predestinação. Então, você sabia que a partir de hoje, completar 21 dias, em várias igrejas do mundo inteiro, fazendo jejum pela conversão de Israel? Bacana, bacana, pela conversão de Israel. Aquele pastor que faz cópia daquele podcast? Ah, sim, sei, Douglas Gonçalves. Isso, a gente não pode acreditar que Israel já é eleito, ó, largar ele para lá. A palavra de Deus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, menos aos judeus. Gente, as promessas se cumpriram. Quando Jesus estava ali, cerca de 10.000 judeus se converteram. No Pentecoste, olha quantos mil. Quando Jesus estava, não, né? Muitos se converteram ali naquele período. Aí depois Jesus morreu, ressuscitou e veio o Pentecoste. 5.000 se converteram, depois 3.000, né? Por aí. Foi muita gente. Judeu. Como que Jesus não veio para judeus? Como que eles dizem que Jesus veio para os judeus negaram eles, foram para a igreja? Muita gente se converteu. Isso parece que é uma desculpa para aqueles que não se converteram, entendeu? Mais de 10.000 convertidos ali. Não, peraí. Mais uma vez, temos que lembrar que o dispensacionalista está lidando num momento onde havia a teologia liberal, onde havia muitas figuras, né? O racionalismo, aquela coisa. Então, eles se tornam mais literais ali para não cair no oba-oba. Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque as profecias se cumpriram sim em Israel. E as que não se cumpriram em Israel se cumpriram na igreja. Ó. O trono de Davi vai ser no milênio. Espera aí, o que é isso? A palavra do Senhor diz que ele não deixou, né? Ele vê a corrupção. Né? Ele foi transformado. E ele diz, sobe para cá até que eu ponha os seus inimigos por estrados, os cabelos dos seus pés. Era um banquinho que se colocava o pé e a imagem daqueles que tinham sido derrotados. Né? Até que eu ponha os seus inimigos por cabelos dos seus pés. Olha só, gente. Pelo amor de Deus. Jesus reina hoje do lado da destra do Deus Pai. Que negócio é esse de um trono aqui? Que Davi não está reinando. O descendente de Davi reina hoje. Inclusive, nós que somos as igrejas, reinamos com ele já. Porque nós fomos transportados do império das trevas e colocados no reino do Filho do amor dele. Espiritualmente, estamos nele. Estamos em outra dimensão espiritualmente, ainda que estejamos aqui. Se Israel fosse eleito, ele não crucificaria Jesus. Como é que ele negaria? Eu fico imaginando. Se eles fossem eleitos, escolhidos, não precisaria fazer nada para a salvação. Primeiro que eles estariam afirmando. Não precisaria vir Jesus de lá, né?
Aí eu falei, Jesus de lá, eles negaram, crucificaram ele. Como é que foi dizer? Exatamente. Defender que um cara desse foi pro céu, sem ter se arrependido depois. Fala. E Deus sabia que os israelitas o tempo todo sempre aprontaram. Olha, juízes, eles quebravam a lei, faziam um monte de coisa, aí Deus vai lá pela misericórdia, quando eles se arrependiam, trazia. Cara, foi sucessivas as provas, Deus sabia. Aí Deus manda Jesus, óbvio, dentro da responsabilidade dele. Eles foram endurecidos até que entre a plenitude dos gentios e tudo mais. Mas olha, o remanescente fiel está aberto. O remanescente fiel vai vir, não tem jeito. Pela cruz. Não vai dar uma banda nela, não. Entendeu? Porque os antigos, eles eram salvos pelo Cristo que viria. Nós somos salvos pelo Cristo que já veio. Como é que é isso? Pela cruz, pela fé no que Jesus fez. Não pode chegar, eu sou salvo porque eu sou eleito, porque eu tinha o tabernáculo, porque eu sou eleito lá. Não. Aí apronta a vontade? Não. Sim, tem. Eles creem, remanescente. A maioria deles não crê no Espírito Santo como pessoa. Mas crê em Jesus como seu Salvador. Bem, beleza? Então vou terminar aqui com vocês, tá? Beleza, Marcelo? Ficou mais dúvida aí? Um monte, né? Como é que eles querem no plano da salvação? Muitas. É a força de Deus, o Espírito. A energia. O Espírito de Deus. Entendeu? Não é uma pessoa. Um Deus, 3 pessoas. Entendeu? O problema todo é que eles foram condenados porque eles foram idólatras e hoje eles têm um medo terrível de adorar outro Deus. Entendeu? É difícil. Beleza, gente? Fala, Marcelo. Beleza. Edgar, fiquem na paz do Senhor, vamos orar. Senhor, obrigado por essa aula, não é nada fácil dissertar sobre isso aqui. Pai, nós sabemos que são irmãos queridos, mas da mesma forma que a gente fala deles aqui, da posição deles, eles falam da nossa também. E nós vamos ter que ensinar o povo que a gente vê como bíblico. Senhor, nós pedimos, Pai, que Tu abençoe cada irmão dispensacionalista, pré-milenista, os aliancistas, se é que esse nome não é muito usado, aliancista, mas daqueles que creem na teologia do pacto. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que Tu nos guarde, que Tu nos livre do mal, nos dá, Deus amado, entendimento, para que a gente possa estar absorvendo todo esse conhecimento. Nos ajuda, Pai, para que nós possamos ajudar outras pessoas também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, meus queridos. Fiquem na graça e na paz, tá? Tchau, tchau.